Olá pessoal, eu sou analista de suporte André Rodrigo e nesse vídeo eu vou estar dando uma breve orientação sobre a pré-venda no sistema Plenos. A pré-venda ela é usada por empresas que querem uma maior organização na baixa e no recebimento das vendas. Quando se utiliza a pré-venda, é o caixa que efetiva a venda. Então o vendedor ele lança os produtos na pré-venda, encerra, ela é direcionada para um monitor, o caixa tem acesso a esse monitor e ali, de acordo com a forma de pagamento, ele vai fazer a efetivação dessa venda. É um módulo fácil de trabalhar e que vai deixar a parte do caixa mais organizada. Por exemplo, o vendedor não vai ter acesso ao dinheiro, a cheque, passar cartão, fica toda centralizada com o caixa. Então, para fazer essa configuração, que é simples, é necessário configurar os colaboradores que vão trabalhar com a pré-venda, no caso, os vendedores e o caixa. Então aqui eu já estou com o usuário do João, que é um vendedor. Então eu venho aqui em arquivos, usuários, e aqui eu já defino nos documentos padrões, eu já defino a pré-venda como um documento padrão para facilitar. E também já vou aqui no vendedor padrão, já vou colocar o vendedor padrão para facilitar, para quando colocar o produto já ter o vendedor, não precisar ficar digitando o código. Então coloquei o documento, que é a pré-venda, vou sair, vou entrar aqui no usuário do João. Então nota-se que a pré-venda já está marcada, então ele nunca vai errar. Caso queiram tirar essa flag, esse quadradinho do vendas, como a venda rápida consignação, é só ir lá nos acessos dos usuários e desmarcar. Então aqui no vendas, onde fica o monitor, reparem que ele está desmarcado. Por quê? Porque o João não tem acesso ao monitor de pré-venda, ele só faz a pré-venda. Então vamos fazer uma pré-venda aqui, vamos colocar uma pré-venda no nome da Maria, o produto A e o produto B, e vamos salvar. Ele puxa para o fechamento da venda, para as formas de pagamento. Então aqui ele coloca desconto, acréscimo, caso necessário, e a forma de pagamento para facilitar, a forma de pagamento que ele combinou com o cliente. Nesse caso a gente vai fazer uma venda à vista e vamos salvar. Então é bem simples. Depois de configurado, já pode começar a trabalhar. Então vamos entrar aqui com o usuário de um caixa, que é a Fernanda. Vamos aqui no monitor de pré-venda, para ela estar liberado. Caso não esteja liberado, os acessos de usuários faz a liberação. Então ela vai trabalhar com essa tela. Eu vou dar uma explicação rápida sobre essa tela. Que aqui embaixo a gente tem um filtro de pendentes e faturadas, que você consegue verificar faturadas de outros dias. Você consegue, por exemplo, reimprimir um controle de venda, reimprimir uma nota fiscal que foi impressa com um determinado cliente, reabrir uma pré-venda que já foi faturada. Então é só vir aqui nas faturadas, que tem o botão de reabrir, reimprimir, receber, que é um botão para facilitar, é um atalho, porque senão ela teria que ir em financeiro, movimentações, recebimento de títulos. É só ela clicar aqui, caso ela seja liberada para fazer recebimento de títulos, senão tem como tirar também. Então vamos aqui nas pendentes, a gente tem ainda o botão venda rápida. Caso o cliente pegue um produto e não passe pelo vendedor, a caixa também consegue fazer uma venda ou uma pré-venda. Temos aqui o botão alterar, para alterar ou excluir
uma pré-venda para o vendedor fazer novamente, de repente, e o botão faturar. E do lado do botão faturar, a gente tem essa setinha que serve para alterar a data do faturamento. Tem algumas empresas que trabalham com de repente precisa faturar uma pré-venda com data retroativa, o sistema tem esse recurso. Mas para habilitar esse recurso é necessário ir lá nos parâmetros gerais e fazer a liberação. Então aqui eu tenho um outro usuário aberto. Então aqui em arquivos, parâmetros gerais, a gente tem aqui a aba 6, vendas 2. Aqui embaixo a gente tem módulos geradores de venda, tanto na pré-venda como na consignação, ordem de serviço. Se você marcar solicitar data de faturamento, então ele vai deixar liberado ali caso seja necessário faturar uma pré-venda com data retroativa. Precisou excluir por algum motivo, alterar por algum motivo, se tiver marcado, vai lá e faz a alteração dessa forma aqui. Por exemplo, vamos marcar aqui uma pré-venda. Vamos vir aqui em faturar, alterar data, e aqui você coloca a data que você deseja. A gente vai deixar, vamos faturar com data de hoje mesmo. O dinheiro faturou, o monitor fica vazio. Aqui nas faturadas eu consigo ver todas do dia com a hora, o cliente, valores, os usuários que fizeram a venda e o número da venda. Se eu quiser ver de ontem, por exemplo, aqui no filtro eu venho, altera a data, tem um botãozinho aqui para atualizar e ele puxa do dia 27. Por exemplo, se eu precisar reabrir uma pré-venda por algum motivo, eu venho aqui nas faturadas, marco aqui essa da Maria e venho aqui em reabrir. Ele dá uma mensagem dizendo que essa ação ela vai excluir a venda relacionada, ou seja, a partir do momento que você efetiva a pré-venda, ele se transforma numa venda. Então, reabrindo, ele vai deixar de existir e volta a ser só uma pré-venda. Então vamos dar um sim. Percebam que a Fernanda não tem autorização, vamos colocar a senha dela, para liberar esse processo. Então, geralmente, esse processo só é liberado por um usuário que tem um perfil master, um gerente, o proprietário da empresa. Então é necessário alguém com esse perfil. Então vamos colocar o perfil o usuário suporte. E a venda voltou para o monitor. E ainda tem a opção de alterar, tanto excluir um produto, como incluir um produto. E salvar, ou simplesmente excluir a pré-venda. Vamos vir aqui, excluir. Ela também não tem essa liberação, essa permissão. De repente o vendedor quer refazer a venda. Então, outra função interessante aqui no monitor é um filtro de busca, de procura. Então aqui em cima tem procura. Se você digitar, você coloca aqui dentro da coluna, você tem que marcar a coluna. Por exemplo, eu vou procurar o André. Então ele vai buscar o André. Então vamos apagar. Eu quero por valor, eu vou procurar a venda de R$15. Digita 15, ele vai localizar. Isso serve, é interessante quando o monitor tem muitas vendas e você quer identificar um determinado cliente. Então você marcando qualquer coluna e digitando, o sistema consegue localizar aquilo que está, aquele valor dentro da coluna, ou aquele nome ou descrição.
Outra função interessante é a identificação obrigatória. O que é a identificação obrigatória na pré-venda? Algumas empresas que têm fluxo muito grande, isso foi criado inicialmente para farmácias. Então o monitor de pré-venda está sempre cheio, né? Então, para facilitar, a empresa confecciona um cartão com código de barras, o vendedor passa os produtos, tem um campo lá no encerramento da pré-venda onde ele passa o leitor de código de barras e fica identificado essa pré-venda, entrega o cartão para o cliente vai para o caixa. Quando ele chega no caixa, o caixa pega o cartão que ele está na mão, bipa novamente e fica somente aquela venda no monitor, facilitando assim o encerramento, o faturamento da pré-venda. Isso evita a perca de tempo, né? Quando tem muitos clientes. Então evita ficar perguntando para o cliente valor, que produto comprou, qual o nome do cliente. Então ali já vão estar as informações da venda do cliente, fica fácil de identificar. Para usar esse recurso é necessário habilitar ele lá nos parâmetros gerais. Então, como padrão do sistema, fica desmarcado. Então, se a empresa realmente querer trabalhar, tem que vir, vamos entrar aqui com o usuário suporte ou um usuário que tenha que seja habilitado para entrar nos parâmetros gerais. Vamos vir aqui em gerais, vamos vir aqui na aba 6 venda 2 e aqui a gente tem pré-venda, identificação obrigatória. Lembrando que a partir do momento que marcar essa flag, esse quadradinho, passa a ser realmente obrigatório uma identificação no fechamento da pré-venda. Então, se a empresa não tem um fluxo tão grande assim de venda, não há necessidade de marcar. Então, vamos salvar, vamos fazer um teste. Vamos entrar aqui com um novo usuário, com o usuário do João, que é um vendedor. Vamos vir aqui, vou colocar aqui, vamos deixar como consumidor, vamos colocar um produto. E aqui no encerramento, ele habilita esse campo, identificação. Se eu tentar salvar sem preencher, ele não vai deixar. Então, se tem o cartão, eu vou bipar o código de barras, vamos colocar aqui 222 como se fosse um código de barras, e aí ele aceita que seja salvo. Entrando com o usuário da Fernanda, que é o caixa, que é a caixa, aqui na pré-venda, o que a Fernanda faz? A Fernanda marca aqui dentro da coluna identificação e digita 22 e bipa com o leitor de código de barras, automaticamente o sistema já encontra e é só a Fernanda faturar. É muito simples, né? Desde que tenha o cartãozinho de identificação. Vamos fazer mais um aqui, 456, e aí é só marcar e faturar. Então é um módulo fácil de trabalhar, é um módulo que vai permitir uma organização do caixa, né? E é fácil também de configurar.